Acompanhe a análise detalhada da sessão da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, com os principais debates, votações e posicionamentos dos vereadores, sempre com foco nos temas que impactam diretamente a vida da população. Com um olhar crítico e informativo, destacamos os projetos em pauta, os embates entre bancadas e o papel do Legislativo na construção de políticas públicas para o município. Imagina que a torneira da sua casa secou, de repente. E não é por um dia, por um problema no seu encanamento. Não. É porque a barragem que abastece a cidade inteira simplesmente virou pó. É exatamente isso que aconteceu em Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. No dia 28 de janeiro de 2026, a barragem Dinamarca, que é a principal fonte de água da cidade, secou completamente. E o que a gente tem em mãos hoje é um material assim fascinante para entender o que acontece depois disso. É a transcrição completa de uma sessão da Câmara de Vereadores da cidade. Que aconteceu logo depois do colapso. Exato. E esse documento funciona quase como um raio-x da política local na linha de frente de uma crise climática. É impressionante. A nossa missão aqui hoje é mergulhar nessa ata, que é um verdadeiro campo de batalha de narrativas. De um lado, a gente vai ver a defesa da gestão, com aquela história do esforço heróico, do trabalho dia e noite para resolver o problema. E do outro, a oposição batendo na tecla da falta de planejamento e perguntando: todo esse sofrimento era mesmo inevitável? No fundo, é a grande questão da gestão pública no Brasil, não é? O que vale mais? A capacidade de reagir a uma crise ou a disciplina de evitar que ela aconteça? E essa sessão em Serra Negra do Norte coloca esse dilema no centro do palco, com problemas muito reais e gente de verdade sofrendo as consequências. Vamos começar pelo mais básico, então: a sede. Com a rede pública parada, a primeira medida do prefeito, claro, foi mandar um projeto de lei para suspender a cobrança da conta de água. A cidade passou a depender de soluções de emergência, chafarizes públicos que eram abastecidos por carros-pipa e alguns poços. Parece a única solução possível, certo? Na teoria, sim. Mas a prática? A prática se mostrou bem mais complicada. Logo começaram a chover reclamações na Câmara. Imagino. Moradores, principalmente gente que trabalha em fábrica, com horário fixo, sabe? Eles diziam que chegavam em casa no fim do dia para pegar a água e o chafariz já estava seco. A mesma coisa nos fins de semana, provavelmente. Exatamente. Ou seja, a solução emergencial não estava atendendo quem mais precisava na hora que a pessoa podia buscar. E essa frustração popular não ficou só na conversa de rua. Ela virou um documento oficial, né? Um vereador, o Carlos Eduardo Job Gomes, protocolou um requerimento, o de número 03 de 2026. E aqui é importante a gente entender o que é um requerimento. Não é só um pedido. Não é um favor. Não. É um instrumento de fiscalização. Com esse documento, o vereador está, na prática, obrigando a prefeitura a responder oficialmente. E ele faz perguntas que parecem simples, mas são cruciais. Sim. Qual é o cronograma de abastecimento desses chafarizes? Quantos carros-pipa estão rodando? Eles são da prefeitura ou são alugados? Quanto custam? E o mais importante: o volume de água. Quanto de água está sendo distribuído? A gestão não pode mais ignorar. Ela tem que abrir os números. E é aí que as duas visões sobre a crise ficam muito claras. De um lado, um vereador da base do governo, Heraldo Alves, sobe na tribuna para defender a prefeitura. Ele elogia o que ele chama de trabalho permanente, fala do conserto de bombas, da perfuração de uns 20 poços, mesmo que a maioria não tenha dado água. Mas ele ressalta o esforço. Exato, e exalta a dedicação dos motoristas dos carros-pipa, que, segundo ele, trabalhavam de madrugada até certa hora da noite. É a construção daquela narrativa do gestor-herói, né? Aquele que se sacrifica pela população, uma imagem politicamente muito poderosa. Mostração, empenho, suor. É a gestão que não para, que está na rua resolvendo. Pois é. Mas do outro lado, a vereadora Vânia Fernandes joga um balde de água fria nesse heroísmo todo. Sempre tem quem jogue. Ela diz que um decreto de emergência por causa da seca já existia desde julho de 2025, 6 meses antes da barragem secar. 6 meses? A pergunta dela é:
Por que os chafarizes só foram instalados depois do colapso total? Por que não se prepararam antes? E ela vai além. Ela traz uma questão social que ninguém estava discutindo. Tudo bem, tem o chafariz, mas e os idosos? E as pessoas doentes, acamadas? Quem não pode carregar peso? Exato. E quem não tem força física para carregar balde ou, sei lá, dinheiro para pagar alguém para buscar água? A sugestão dela é criar um abastecimento direcionado para essas pessoas, que simplesmente foram esquecidas. O debate esquenta de verdade quando o assunto é a conta de água de janeiro, aquela que venceria em fevereiro. O projeto do prefeito suspendia a cobrança a partir do dia 28 de janeiro. Que foi o dia oficial em que a barragem secou. Exato. Mas aí vários vereadores se revoltaram. O próprio presidente da Câmara, o Jairo Flauzino, disse: olha, na minha casa não chega água desde dezembro. E isso revela um abismo, né? Um abismo gigantesco entre a data oficial da crise e a realidade vivida pela população. Com certeza. Para a prefeitura, o problema começou no dia 28. Para o morador, começou muito antes. A lei, do jeito que foi aprovada, acabou criando uma confusão jurídica. Que confusão. Ficou ali o entendimento de que quem pagou a conta de janeiro por um serviço que não recebeu poderia, em tese, ir à justiça para reaver o dinheiro. É impressionante como uma crise hídrica funciona como uma espécie de luz negra, sabe? Ela passa por cima da cidade e revela todas as outras rachaduras. Exato, problemas que já estavam ali. Mas que talvez não fossem tão visíveis. E o primeiro problema que saltou aos olhos nessa reunião foi a situação da saúde. Sim, e com um episódio muito, muito impactante. Um vereador, chamado Tiago, não se contentou em apenas falar. Ele pegou o celular e mostrou no telão do plenário a foto de uma maca de hospital. Peraí, ele mostrou uma foto no meio da sessão? Isso é muito forte. Muito. A imagem, segundo a descrição na ata, era de uma maca imunda, coberta de poeira, que teria sido usada para atender um paciente numa emergência. Nossa, é tirar a discussão do campo do dizem que e colocar uma prova visual na cara de todo mundo. Qual foi a reação? Gerou um debate muito interessante sobre responsabilidade, porque o Hospital de Serra Negra do Norte é uma entidade filantrópica. Tecnicamente não é da prefeitura. Ah, entendi. Mas ele sobrevive com verbas públicas, com repasse do município. Então a questão que ficou no ar foi: até onde vai a obrigação da prefeitura de fiscalizar a qualidade de um serviço que ela ajuda a financiar? Aquela foto virou o símbolo dessa zona cinzenta. E não parou nesse caso isolado. Outra vereadora, Ana Carine, apresentou um requerimento apontando a falta constante de medicamentos básicos na farmácia do município. E não estão falando de remédios caros ou raros, né? Não. A lista inclui Guardenal, para convulsões, e Metformina, para diabetes. Remédios de uso contínuo que, se faltam, colocam a vida das pessoas em risco direto. Então, o retrato que se pinta da saúde é bem preocupante. Não é só uma questão de infraestrutura como a maca, mas de gestão de estoque, algo que deveria ser rotineiro. A crise da água expõe a fragilidade de outro sistema vital. E essa mesma dinâmica de narrativas conflitantes se repete na educação. É verdade. A sessão começou com uma aparente vitória para a gestão. O plenário aprovou por unanimidade o reajuste do piso salarial dos professores e dos profissionais de apoio. Um momento de consenso raro. Vereadores da base aproveitaram a chance para tecer elogios à secretária de Educação, falar da qualidade da merenda escolar, citar reformas. De novo, a construção da imagem de uma gestão eficiente que valoriza seus servidores e cuida das crianças. A foto oficial estava perfeita. Só que aí o presidente da Câmara, Jairo Flauzino, que já tinha reclamado da falta d'água, assume a palavra para oferecer o contraponto. E ele é brutalmente específico. O que ele disse? Ele diz que visitou pessoalmente uma escola e encontrou freezers vazios com comida para um dia. Nossa. Ele desmonta a narrativa com fatos que ele mesmo observou. E continua. Critica o atraso na reforma dos banheiros de uma outra escola. Ah, eu vi essa parte. Uma situação que, segundo ele, estava forçando mais de 150 meninos e meninas a usarem o mesmo banheiro. É um choque de realidade, né? Que questiona diretamente a propaganda da gestão. A pergunta que fica é: qual das duas versões é a verdadeira?
A dos elogios ou a dos freezers vazios? E os problemas do dia a dia, aqueles bem básicos, também aparecem com força. Teve um requerimento pedindo algo tão simples quanto a pintura de quebra-molas para evitar acidentes. Mas a queixa mais recorrente, vinda de vários vereadores, foi sobre a coleta de lixo. Sim. A descrição é de um serviço completamente irregular. Deixou a cidade tomada de lixo. Uma vereadora descreveu que o caminhão não tem mais dia certo para passar. E aí os sacos ficam nas ruas por dias, cachorros rasgam, viram um caos. Exato. O que a gente vê é uma cascata. A crise principal, a da água, parece ter sobrecarregado a capacidade da gestão de manter os serviços básicos funcionando. A coleta de lixo, a manutenção, tudo parece estar falhando ao mesmo tempo. A seca foi o estopim que revelou uma fragilidade sistêmica. Mas é interessante que, mesmo no meio desse caos, a sessão também teve espaço para propostas construtivas, olhando para o futuro. Uma delas me chamou a atenção. Qual? A do vereador José Roberto, ele propôs, através de um requerimento, a criação de um cargo de advogado público municipal. A ideia é oferecer assistência jurídica gratuita para a população de baixa renda. Principalmente em questões de direito de família, né? Isso. Conseguir pensão alimentícia, resolver guarda de filhos. Essa é uma proposta muito inteligente, porque ataca uma lacuna real na maioria das cidades pequenas do Brasil. Elas raramente têm uma sede da Defensoria Pública. E quem não pode pagar um advogado? Fica sem acesso à justiça, simples assim. Um advogado contratado pelo município para fazer essa ponte é uma forma de garantir um direito fundamental. Teve outra indicação também mais simbólica, mas que aponta para a mesma direção. A proposta era conceder um dia de folga para os servidores municipais no dia do aniversário deles. É interessante ver uma proposta dessas no meio de tantas crises. É quase um respiro, sabe? Sim. Não resolve a falta d'água, nem a falta de remédios, mas sinaliza uma preocupação com o bem-estar de quem está na linha de frente. Às vezes, esses gestos simbólicos também são importantes. Junto com essas ideias, o que fica nítido é que os vereadores da oposição decidiram intensificar, e muito, o papel de fiscalização. A vereadora Vânia Fernandes, de novo, protocolou um requerimento que vai direto na jugular da administração. O de número 062026. Esse é um pedido de transparência máxima. Ela exige cópias de todos os contratos da prefeitura com empresas terceirizadas. E não quer só o contrato. Não, ela quer saber o objeto, o prazo, os valores pagos e, principalmente, todos os aditivos, que é onde muitas vezes os custos explodem. Com o serviço de coleta de lixo sendo tão criticado, esse requerimento é basicamente um recado. Nós queremos saber exatamente para onde o dinheiro está indo. E por que o serviço não está sendo entregue como deveria? É a fiscalização na sua forma mais pura. E enquanto essa briga acontece na cidade, o foco começa a se deslocar para o campo. As primeiras chuvas começaram a cair. O que é uma bênção, mas também uma corrida contra o tempo para o agricultor. E aí surge outro requerimento, cobrando da prefeitura um cronograma para o serviço de corte de terra. Explica pra gente o que é o corte de terra. É o serviço que a prefeitura geralmente oferece com seus tratores para arar a terra dos pequenos agricultores, preparando o solo para o plantio. Se o trator não passa a tempo, a pessoa perde a janela de plantio que a chuva abriu. E a discussão na Câmara revelou o quê? Mais uma vez, o embate entre reação e planejamento. Um vereador da oposição disse que foi conversar com o secretário responsável e a resposta que ouviu foi que os tratores ainda iriam para revisão. Não acredito. E que só sairiam para o campo todos juntos. O que, na prática, é um desastre. Significa um atraso que pode custar a safra inteira de uma família. O que nos leva de volta ao ponto central de toda a discussão, não é? A falta de preparo. A chuva chegou, mas os tratores não estavam prontos. A seca veio, mas os chafarizes não estavam instalados. Fica claro que a seca não é só uma crise de abastecimento urbano. Ela impacta a segurança alimentar, a economia rural e a vida de quem mais precisa. Então, depois de mergulhar fundo nessa sessão, o que a gente pode extrair? Fica a imagem de que essa reunião em Serra Negra do Norte é um retrato em miniatura da governança local no Brasil. Com certeza. Uma emergência climática, a seca, chega com tudo e não apenas cria um problema novo, mas funciona como um amplificador para todas as falhas crônicas que já existiam na saúde, na infraestrutura, na educação. E fica evidente o choque de duas filosofias de gestão.
De um lado, a gestão que se orgulha do seu poder de reação, de mobilizar os carros-pipa de madrugada. Do outro, uma oposição que cobra o trabalho invisível. O do planejamento. O do planejamento, da manutenção, da prevenção. O trabalho que, se bem feito, evita que o heroísmo seja necessário. No fim das contas, essa discussão toda se resume a uma pergunta básica, né? O que a gente espera de um bom gestor? É o bombeiro que apaga o incêndio de forma espetacular? Ou é o profissional que faz a manutenção direitinho para que o incêndio nunca comece? A sessão não nos dá uma resposta, mas ela expõe esse dilema de uma forma crua e muito real. A transcrição mostra políticos e cidadãos debatendo essa questão não em teoria, mas com a poeira da barragem seca ainda no ar. E com a urgência de quem precisa de um balde d'água para cozinhar o jantar. É a política na sua forma mais essencial. E essa análise toda nos deixa com uma provocação para pensar. Em um cenário de crises cada vez mais frequentes, a linha que separa a reação da prevenção se torna o verdadeiro campo de batalha da política. Para quem depende dos serviços, para o cidadão comum, a pergunta que fica é: o governo deve ser celebrado por ter apagado o incêndio ou responsabilizado por não ter inspecionado a fiação antes? Essa foi a análise da sessão da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, com os principais debates e decisões que refletem diretamente na vida da população. Quer ver tudo como aconteceu? A sessão completa está disponível através do link na descrição desse vídeo. Curta, comente e inscreva-se no canal da Vídeo Serra para acompanhar os temas que impactam Serra Negra do Norte e ficar por dentro das próximas sessões.